dando peso, né, nessa base de dados para excluir uns que estão completamente inúteis. Por quê? Porque tem muita gente que pensa assim, né? Não vai usar para nada, deixa ali. Quanto mais coluna tiver, quanto mais informação tiver na base de dados, mais pesado fica o arquivo. Então, já desde o início, a gente começa a aprender Power BI, a gente começa a aprender a fazer as coisas mais eficientes, né? Porque o Power BI precisa de eficiência. A gente trabalhe bem, não fique muito pesado, muito lento, tá certo? E repara o seguinte, quando a gente remove essas colunas, e adiciona aqui um passo colunas removidas. Sempre que ele importar essa base de dados, novos valores, já atualizado, ele vai seguir esse mesmo passo a passo. Ele vai carregar, vai puxar o cabeçalho, vai mudar a base e vai excluir aquelas colunas que já mandou para excluir. Se clicar nesse xizinho, olha o que vai acontecer. Ele cancela aquela etapa que a gente fez. Tá vendo? Férias remuneradas apareceu, bandeiras apareceu da aula passada, né? Vamos remover aqui de novo, né? Se fizer por engano, né? Pode remover aqui também, viu? Vamos excluir essas férias remuneradas. ID pessoal. Ó, viu? Se remover, a gente volta pro normal, tá certo? Não vai excluir agora dessa vez as férias remuneradas, tá certo? A gente não vai excluir dessa vez, porque caso a gente precise, né? Nos próximos passos, qualquer coisa a gente exclui. Mas por enquanto não vou excluir essa parte de férias remuneradas. Vou excluir só a bandeiras e ID pessoal, certo? Pronto. Então, por exemplo, na nossa tabela, ele está ordenando de acordo com o ID, é o código que identifica cada pessoa, né? 1, 2, 3, 4, 5. E nenhuma pessoa tem um código igual à outra, beleza? Aqui no caso, ele já ordena para ele automaticamente colocar em ordem crescente, né? Então, digamos que eu quisesse ordenar em ordem decrescente, como é que se faz? Clicando aqui na setinha D, assim, classificar em ordem decrescente. Ele classifica agora do maior para o menor e ele adiciona as linhas ordenadas, tá certo? E se quiser deixar no formato que estava, pode botar aqui em ordem crescente de novo. Ou então simplesmente remover essa etapa aqui, tá certo? Seria mais um passo, em caso você queira ordenar, recomendo que use o momento que você faça isso, depois de excluir as colunas vazias. Aí depois o próximo passo é um passo muito importante, tá certo? É o seguinte, dentro dessa opção da primeira guia, página inicial, tem a opção de remover linhas, tá certo? Você tem algumas coisas especiais, remover linhas em branco e remover duplicadas. Remover linhas em branco eu sempre recomendo você fazer, tá certo? Não faz sentido você ter um linha completamente em branco, né? Se ela estiver em branco, não vai ajudar em nada, né? Não vai acrescentar nada. Ela pode contar com um registro a mais, com um funcionário a mais, vai acabar atrapalhando a gente em algum momento. Então, a gente sempre chega aqui em remover linhas e remover as linhas em branco. Ó, remover todas as linhas em branco. Linhas em branco a gente sempre remove, tá certo? Tem outra opção aqui que a gente tem que pensar mais um pouco, é remover linhas duplicadas. Se olhar duas linhas e se forem duas linhas completamente iguais, você vai remover uma delas e vai deixar a outra. Ou seja, vai mexer qualquer linha que seja igual a uma linha que já existe na sua tabela. Quando que eu uso isso? Quando eu não uso isso? Bom, você tem que olhar e analisar de acordo com o estilo de base de dados que você está lidando, tá certo? Nossa base de dados é de funcionários. Não faz sentido ter o mesmo funcionário aparecendo duas vezes, né? Não é nem funcionário fantasma, né? Digamos qualquer funcionário aqui que tenha duas vezes tem dois registros duplicados, né? Dois registros do mesmo funcionário. Cada funcionário tem que ser somente um registro.
né, com esse mesmo ID, com esse mesmo RG, com esse mesmo CPF. Então, se eu tiver algum valor duplicado aqui dentro, eu vou querer remover ele. Então, eu vou remover duplicados. Viu? Ele vai adicionar uma nova etapa aqui e vai ter excluído todos os duplicados que vão ter aqui na nossa tabela. Agora a gente vai no último passo antes da gente terminar, digamos assim, de fazer uma edição inicial de consulta da nossa base de dados, antes de levar ela para o Power BI, que é formatação. Então, essencialmente essa formatação, você vai olhando suas colunas agora e vendo as colunas que são formatadas da forma errada. Como assim, formatadas da forma errada? Ó, vamos ver aqui, coluna data de nascimento, era para ser uma data, né? E está aqui um número atrás de qualquer data. Está aqui um número por padrão, mas a data não é um número, a data é uma data. Então o que é que você faz? Você clica aqui, ó, clica aqui nesse 1, 2, do lado do nome, esse símbolozinho você prefere você mudar a informação que está dentro dele. Aí pode colocar aqui uma data, colocar uma data aqui. Aí automaticamente ele acrescenta uma etapa de tipo alterado, ou seja, alterou o tipo de uma coluna. Ou seja, essa coluna agora deixou de ser agora simplesmente um número e foi modificada por uma data. Outra opção seria optar aqui com o botão direito, vindo a opção alterar tipo. E alterar tipo tem a opção de data. Pode fazer assim ou clicando no ícone. Prefiro no íconezinho, fica mais fácil, mas fica a seu critério, o que você achar mais intuitivo. Então a gente vai fazer isso para a data de nascimento, data de contratação também. A gente vai selecionar a opção de data. Dá para também alterar o valor de salário com a cifra na frente, ou tem uma série de possibilidades, né? Para não ficar muito grande, eu vou continuar essa edição nas próximas aulas, tá certo?